A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, povo promessista. Estamos aqui no Sala Pastoral mais uma sexta-feira. Como está a sua vida, a sua igreja, a sua família? É muito bom ter todos vocês conosco. Nós estamos aqui sempre às sextas-feiras, a partir das 20 horas, para conversas edificantes, especialmente na área da missão, como nós estamos fazendo em todo este mês de dezembro. Contamos com você na oração, no engajamento e estamos aqui para levar um pouco mais deste conteúdo bíblico, missionário, para o povo adventista da promessa. Como vocês sabem, nós sempre temos pedidos especiais aqui bem no início de nossa conversa. Eu gostaria de contar com a sua ajuda. Envie o link deste programa para as pessoas que você conhecem, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário, porque são importantes essas iniciativas para que esta plataforma reconheça o nosso trabalho como um trabalho relevante e possa recomendá-lo para outras pessoas. Então a gente pede a tua ajuda, especialmente dos missionários e missionárias da promessa. Olha, eu gostaria também de pedir ajuda para você na oração e na contribuição. Vai aparecer aqui a chave Pix de um projeto importante que nós estamos fazendo na Índia. Estamos em campanha para comprar um terreno em Trivandrum, numa cidade no sul da Índia, e nós contamos com a sua contribuição. Se você puder contribuir, envie a sua oferta, e esta oferta será destinada para a compra de um terreno que mais ou menos custa $10 mil. Contamos com a tua oração e com a tua contribuição. E hoje nós estamos com um convidado especial, que é o pastor Márcio Joanzen, pastor promessista. Lá se vão uns 20 anos aí de caminhada e a gente tem a alegria de recebê-lo aqui no estúdio do Sala Pastoral. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a nossa vinheta e na sequência a gente volta para esta conversa. Olha aí, meu irmão, estamos de volta! Bom ter você com a gente. Nas últimas 2 semanas nós conversamos sobre a Índia com o pastor Ananto. E o pastor Márcio Joanzen esteve aqui nos ajudando na tradução. Mas hoje nós vamos conversar com o pastor Márcio. O pastor Márcio foi o promessista, o missionário da igreja enviado para a Índia, onde ele teve contato com muitas pessoas de lá, inclusive com o pastor Ananto, e Deus nos deu uma igreja lá. E a gente gostaria de conversar com o pastor Márcio. Pastor Márcio, seja bem-vindo ao Sala Pastoral. Gostaríamos de saber de você hoje sobre o seu chamado ministerial. Eu sei que você cresce na Igreja Adventista da Promessa, de Parada de Taipas, ali em São Paulo. Depois você vai para o seminário, depois é enviado para o campo missionário. Nesta primeira conversa, gostaríamos de saber de você sobre o seu chamado, a sua formação, até a chegada à Índia e os desafios que você enfrentou nos primeiros anos de ministério na Índia. Paz a Deus, paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem. Um prazer estar aqui com vocês. Como você disse, eu sou de família promessista, cresci na igreja. Porém, quando eu tinha 14 anos, meu pai era diácono da igreja, diretor da igreja, ele veio a falecer. E isso me levou para uma tristeza profunda por alguns anos, né? E nesse tempo eu fiquei buscando sentido para a vida, né? Até que um amigo meu da igreja da Promessa, o Erasmo, ele começou a me levar em alguns congressos de missões, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E eu estava num congresso em São Paulo, onde o palestrante era o irmão André, fundador da missão Portas Abertas. E quando eu ouvi o testemunho dele, de como ele levava Bíblias, né, para os países da Cortina de Ferro, e era conhecido como o contrabandista de Deus, né? E esse testemunho me marcou profundamente. E eu falei, é isso que eu quero fazer, né? E para mim tem que ser assim, tem que ser radical, né? No ano seguinte, em 2003, a Igreja Adventista da Promessa organizou um congresso de missões, né? E esse congresso, assim, teve o privilégio de receber
assim, os melhores palestrantes em missões que nós tínhamos na época, né? E ali foi onde realmente eu senti, e com muita clareza, o chamado de Deus para a minha vida, para, né, que eu fosse para as missões, para as nações, principalmente para os povos não alcançados. E depois disso aí eu fui para um treinamento, fiz parte de um projeto chamado Projeto Radical, onde esse projeto eram 5 anos de treinamento. Então, o primeiro ano aqui no Brasil, o segundo ano na América Latina. Então, eu estava namorando a Karen então foi para a Argentina, e eu fui para a Venezuela para aprender o espanhol e ter um prático, a nossa primeira experiência transcultural. Depois retornamos, casamos, fomos para o país de Gales, onde nós moramos por 6 meses, e ali tivemos também um treinamento e um intensivo na língua inglesa, no inglês. E aí a gente chega na Índia em 2007, eu e Karen, com só a passagem de ida, 2 mochilas nas costas, né, e naquele mundo novo, né, que estava adiante de nós. Olha aí, chamado importante, hein? A missão, ou o projeto em que você se envolveu, chamava-se Radical? Projeto Radical. Projeto Radical, né? E de fato, a Índia foi um grande projeto, um projeto radical para vocês e também para a Igreja Adventista da Promessa. Bom, por volta de 2007, Márcio, eu já estava em São Paulo, né? Eu chego ali em 2004, 2003 para 2004, e aí já acompanho um pouco ali do teu trabalho. Quando você vai para a Índia, eu tenho ali as informações, eu ouço ali alguém falar. Geralmente a igreja de Taipas, né, muito envolvida com missões, estava, até hoje eu acho que intercede, ajuda, ora, torce, se engaja no seu ministério, né? Então a gente ouvia ali, por conta dos irmãos de Taipas, não só do seu envio, mas de outros irmãos também que passaram por Taipas, que estavam ajudando em outros lugares. Então a gente entende que, de alguma forma, Deus te chama, você é treinado na Missão Horizontes, e a Igreja Adventista da Promessa faz o teu envio depois, né? A Horizontes já estava te direcionando para o campo na Índia, e a Promessa então entra nessa parceria, onde vai surgir a Igreja Adventista da Promessa. Bom, e aqueles primeiros anos, você ficou ao todo quantos anos na Índia? Nós ficamos 10 anos na Índia, né? Então, a gente teve todo esse preparo para chegar na Índia, e a gente fala, né, que aprender um idioma e uma cultura é a disciplina da humilhação, né? Da humilhação. Porque você apesar da gente ter se preparado, de ter aprendido algumas ferramentas, né? Adquirido ferramentas de conhecimento cultural, linguístico, quando a gente chega lá, a gente se torna uma criança, né? Porque eu não consigo nem falar Jesus te ama, né? De uma forma que as pessoas entendam. Então, você pega toda essa bagagem e você sente que não serve para nada. Então a gente começa um novo caminhar, um novo processo, é como se fosse descortinando na sua frente um novo mundo, onde você tem que aprender tudo de novo, né? Então, apesar de eu e Karen, a gente ter se preparado aí por quase 2 anos e meio, quando chegamos na Índia, a primeira noite, a minha reação foi querer vir embora. Olha só. De desespero, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Qual o maior impacto aí nesse primeiro dia, nessa primeira noite? Então, nós chegamos bem num momento que estava acontecendo um festival hindu, e de Nova Delhi agora é diferente, mas Nova Delhi há 15 anos atrás, o aeroporto era um caos, então eles tentando pegar a sua mala, aquele monte de gente muito quente.
E aí na estrada, a gente, por quilômetros e quilômetros, a gente passava e encontrava essas pessoas carregando balde de água na cabeça. Então era um ritual, que eles pegam a água do rio Ganges e aí eles vão até os seus estados, que são quilômetros, dias de viagem, de peregrinação, né? E eu fiquei assustado com aquilo. De você andar quilômetros e não ver uma igreja, por exemplo, não ver um sinal do cristianismo, não ver uma cruz, não ver uma igreja, né? E nem igreja católica, nem igreja católica, nem protestante, nada, né? É assustador. Então é assustador. Então você se sente completamente vulnerável, né? Limitado, mas aí que a missão começa, né? Hudson Taylor, que foi um missionário na China, ele tem uma frase que ele dizia, né, que a missão ela começa difícil, aí ela torna-se impossível e aí então é realizada, né? Então, por quê? Porque é Deus, é dependência total de Deus, né? E então nós passamos 2 anos no norte da Índia, em Dehradun, onde nós tivemos essa imersão cultural e linguística, né? Então a gente foi aprender o idioma, né? No norte da Índia se fala o Hindi, né? A Índia ela tem 15 idiomas oficiais e mais de 1.600 dialetos, né? Então cada estado, cada região que você vai é uma língua diferente, um costume diferente. Então nós passamos 2 anos aprendendo Hindi, né? Tendo essa imersão cultural. E aí depois de 2 anos, então, foi quando a gente começou, a gente já tinha feito uma pesquisa de campo, né? Espiado a terra, e aí a gente já tinha, assim, uma direção, qual tipo de ministério que nós íamos desenvolver, qual tipo de projetos que nós íamos nos envolver. Muito bom, Márcio, muito bom. Olha, grandes experiências, o início do trabalho ali na Índia. Vocês foram para a Índia, passaram 2 anos, aí Karen ficou grávida, vocês retornaram para o Brasil, para o nascimento da Ana, aí depois vocês já retornaram agora, já foram pela 2ª vez para a Índia, já enviados pela Junta de Missões, pela Igreja Adventista da Promessa. Nesses primeiros anos, compartilhe conosco, assim, uma experiência marcante que vocês tiveram lá, que mexeu bastante com vocês, nesses primeiros anos ali de Índia, não é? Até a gente conseguir vislumbrar aquele projeto que vai nascer posteriormente, não é? No sul da Índia. Sim, bom, tivemos várias experiências, né? Principalmente num lugar onde a cosmovisão de mundo, ela não é judaico-cristã, então as pessoas não têm noção de quem é Jesus, quem foi Jesus, então é uma maneira de enxergar o mundo completamente diferente, né? Então meus amigos perguntavam assim, por exemplo, quantos deuses você tem? Eu falava, não, eu tenho um Deus, né? Aí eles falavam para mim, você é muito fraquinho, porque nós temos centenas de deuses, né? E eu falava, não, mas eu tenho um Deus, mas ele é suficiente, né? Graças a Deus. Então a visão é diferente, mas uma das histórias assim marcantes é o próprio Pankaj, né? O Pankaj foi o nosso o primeiro indiano que a gente conheceu na cidade que eu morei, em Lucknow, no norte da Índia. Eu encontrei ele, conheci ele numa loja de música, de instrumentos musicais. E aí convidei ele para vir para minha casa, tomar café, tomar um chá, e aí nós ficamos amigos. E nós tínhamos uma pequena empresa, porque isso era a nossa plataforma para a gente estar permanente na Índia, né? Eu não podia usar a minha identidade como missionário, pastor. A gente falava abertamente que nós éramos cristãos, né? Mas nós não usávamos essa identidade. Então, nós tínhamos um pequeno escritório e aí convidamos o Pankaj para vir trabalhar com a gente. Nosso escritório era dentro da nossa casa. E aí ele almoçava todos os dias com a gente
Então a gente orava junto, né? E até um dia a gente estava na correria, a gente acabou não orando. E aí o Pancade perguntou, ué, a gente não vai orar, não? E aí a gente pegava nas mãos e agradecia, né, pelo alimento. E aí no aniversário do Pancade, eu dei uma Bíblia para ele. Ele era uma família hindu. E aí eu dei uma Bíblia para ele. E ele começou a ler a Bíblia. Ele começou a ler por João. E aí, quando chega em João 4, né, na história, quando Jesus encontra a mulher samaritana, né, perto do poço, ali ele falou que ele não conseguiu nem ir para frente, nem ir para trás mais. Ele falou que algo tocou o coração dele, ele passou a noite chorando, né, e ele falou que é como se ele tivesse com essa sede dessa água que Jesus estava oferecendo, né. E aí, pela manhã, ele veio em casa, assim, desesperado. Eu fiquei com medo, falei, o que aconteceu? Morreu alguém e tal, né? E ele falou, não, eu passei a noite toda acordado e eu entendi que eu sou pecador e eu entendi que eu preciso me arrepender e eu quero dessa água que Jesus oferece, essa água da vida. Graças a Deus. E ali nós oramos juntos e ali foi a conversão do Pancade, né? E aí nós discipulamos ele, e aí batizamos ele no fundo da minha casa, uma piscininha de plástico das crianças, porque na Índia, principalmente na região que a gente morava, não podia ter nenhum tipo de atividade cristã. Então a gente batizou ele no fundo da minha casa, e continuamos a caminhada com ele, né? Que a gente acredita, o discipulado é uma caminhada junto, né? Nessa jornada com Cristo, né? E depois de todos esses anos, a gente está com alguns desafios, mas o nosso desejo é de trazer o Pancade para cá, para estudar no nosso seminário, né? A gente está trabalhando aí para que ele consiga o visto de estudante, para vir estudar no seminário, para se tornar um pastor, né, na promessa. Então, assim, foi uma pessoa que a gente evangelizou, a gente discipulou, batizamos, né, e estamos aí nessa caminhada treinando para que ele e nós, a gente se pareça cada dia mais com Jesus, né? Amém. Graças a Deus. Olha, ore por nós nesse sentido. O Pancade está com um pedido de visto, nós dependemos dessa liberação, já temos a vaga no seminário aqui mesmo. Em Cosmópolis nós temos o nosso seminário e temos o desejo de trazê-lo para cá. Nós dependemos de uma decisão, de uma determinação do consulado. E vocês sabem que geralmente essas liberações são difíceis. Nós precisamos das orações dos irmãos e das irmãs. Orem para que esses seminaristas, não só o Pancade, mas nós temos o Chau, nós temos pessoas em Moçambique, temos em Angola, Portugal, para estudarem no Brasil e nós dependemos de liberação. Então o seu desafio é orar pela liberação desses vistos, porque mais tarde muitos pastores surgirão a partir deste programa, hein? Quem sabe daqui a 8 anos, 10 anos, nós teremos vários pastores em várias partes do mundo, porque nós oramos, colocamos diante de Deus. E quando a igreja ora, a oração da igreja tem efeito. Ela alcança o trono de Deus e as respostas chegam. Então Márcio precisa das vossas orações, tá bem? Márcio, quando você falava do Pancade, me veio aqui uma pergunta e eu gostaria que você respondesse para nós. Das muitas pessoas que você falou de Jesus, do Evangelho, pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nunca tinham ouvido o Evangelho, não sabiam quem era Jesus. Das pessoas que você falou de Jesus, quem mais te marcou assim? A primeira vez que você fala de Jesus, a pessoa ouve o nome de Jesus, a reação da pessoa, tem alguma história assim que tenha te marcado? Sim, tem várias, né? Mas
Don Richardson, ele tem um livro, né, do Fator Melquisedeque, e ele diz que Deus deixou um rastro em todas as culturas, né? Então, o nosso trabalho é como se fosse um guia turístico que chega numa nação, numa cultura, e nossa missão, ou nosso papel, é de simplesmente apontar para Jesus, para esse rastro que já está lá presente, né? Mas por causa de vários fatores, as pessoas não enxergam, né? Então, eu lembro de uma amiga da Karen, na verdade foi um trabalho da Karen, o nome dela é Dia, e uma história assim que me marcou muito, porque nós nos tornamos bastante amigos, e a Dia era budista, e o marido dela nominal, um hindu nominal, ele trabalhava embarcado, né, como comandante de navio, e nós nos tornamos muito amigos, nossa família. E ele viajava muito, ficava muito tempo fora e tal. E aí um dia, eu passando em frente à casa dele, eu com pressa, e ele acenou com a mão e me chamou. E eu tinha outro encontro e eu não parei. E eu fui direto para esse encontro, para esse compromisso. Ele viajou, e aí no barco, no navio, ele chegando em Seattle, nos Estados Unidos, ele teve um infarto e morreu. E aí ele volta, né, morreu, e aí aquela notícia chega, e aí isso me entristece profundamente, porque eu lembro até hoje ele acenando para que eu parasse, e eu perdi a oportunidade, né? E daquele dia em diante eu falei, Senhor, me ajuda a não perder a oportunidade de falar sobre o teu amor, né? E essa mulher, entre luto e Karen, começa a apoiá-la nesse momento tão difícil. Mas foi uma oportunidade que Deus deu, e aí a Karen começou, ela sabia que Karen era cristã, e aí Karen falou do amor de Jesus, falou, né, da esperança que nós temos em Cristo. E aí a mulher viúva, ela também é desvalorizada na Índia, independente da posição social, econômica, né? E aí ela era uma mulher viúva agora, desprezada pela família, né? Mas aí ela um dia chega e fala assim, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu cresci no hinduísmo, depois virei para o budismo, mas a partir de hoje eu quero e me considero uma mulher cristã, seguidora de Jesus. Ela falou, inclusive, os meus documentos agora, porque ela tem que mudar o nome, na Índia vem no teu registro, seja de casamento ou nascimento, a sua religião. E ela falou, agora os meus documentos vai estar que eu sou cristã. Graças a Deus. Porque a partir de hoje eu sou uma seguidora de Jesus, né? Então, é um momento traumático, marcante para nós, só que é o mesmo momento de luto, nesse mesmo encontro e tempo de luto, essa mulher encontra a vida, né? E a esperança em Jesus, né? Então, isso me marcou bastante. Graças a Deus. Como este testemunho, né? Essa experiência que você compartilhou com a gente pode também nos alertar que às vezes nós estamos apressados, né? Sim. Me vem à mente aquela imagem de Marta varrendo a casa, cuidando da comida, limpando a pia, enfim, a correria de Marta, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, né? E Marta está preocupada com a correria. E aí, de repente, Jesus disse, Marta, você está preocupada com muitas coisas. E às vezes até com coisas boas, né? Mas existe uma que é excelente, que não lhe será tirada. E Maria escolheu ficar aos pés de Cristo, né? Talvez, meu irmão, minha irmã, quem sabe, para nós, chamados por Jesus, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões. E uma delas
é não perder a oportunidade. Compartilhar o Evangelho, o amor de Jesus com as pessoas que estão à nossa volta, parentes, às vezes colegas de trabalho, às vezes pessoas que estão numa viagem conosco, estão ao nosso lado, e às vezes elas mesmas perguntam a razão da nossa fé, e que tenhamos disposição para compartilhar o Evangelho, e que não venhamos a perder as oportunidades. Graças a Deus que esta mulher encontrou o Evangelho, encontrou a salvação, né? Não só o registro dela foi alterado, ela era uma budista, então no documento tinha religião, ela era budista e ela passou a ser cristã, mas quando a pessoa se rende a Jesus, né, Márcio, há uma inscrição diferente, o nome é escrito no livro da vida, né? Também, exatamente. E muita gente foi alcançada pelo Márcio, esta irmã foi alcançada pela Karen, pelo Márcio, e aí filhos já crescem com outra informação, com outra mensagem, com a luz do Evangelho, parentes próximos e pessoas que acabam passando pelo caminho dessas pessoas que encontraram Jesus. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final do nosso programa Sala Pastoral de hoje. Nós conversamos no primeiro programa, no primeiro episódio com o pastor Ananto, segundo episódio com o pastor Ananto, terceiro episódio com o Márcio sobre a Índia. Uma igreja forte está nascendo na Índia. Nós temos uma igreja na Índia. Já conversamos aqui com o pastor Ananto sobre esta igreja na Índia. Nós vamos caminhar para o final. Eu vou perguntar ao pastor Márcio sobre a igreja, como nasce a Igreja da Promessa ali na Índia, essa experiência de ver uma igreja nasceu na Índia, né? Foi quando foi que você olhou e disse assim, olha, Jesus nos deu uma igreja adventista da promessa na Índia. Eu acho que esse ponto, essa espoleta, esse fósforo que é riscado ali, ele está hoje trazendo uma luz muito maior com a presença do pastor Ananto aqui no Brasil, com projetos que nós já firmamos compromissos e alianças, como a compra de um terreno, a compra de um veículo para ajudar na evangelização, a construção de uma igreja no futuro, a ida de uma equipe do Brasil a partir de 2025 lá, inclusive com irmãos que participam com a gente das convenções regionais. Então, muita coisa Deus está fazendo. Mas quando nasceu assim, quando o Márcio, em oração, em meditação, em observação, olhou para aquele grande país, uma população de 1,4 bilhões de pessoas, não é isso? Isso. Então, nós temos 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na Índia. E lá tem uma igreja da promessa pequena. Quando foi que você olhou e disse, aqui está nascendo uma igreja? Sim. Tem um ditado africano que eu gosto muito, que diz assim, né? O homem que toca o tambor não sabe até aonde o som vai chegar, né? Então, eu sempre fui com essa ideia de que a minha função é tocar o tambor. Até onde esse som vai chegar, aí é com o Espírito de Deus, aí é com o Senhor, né? Mas quando eu cheguei na Índia, e nessa realidade de mais de 1 bilhão de pessoas, né? E com menos de 3% de cristãos, né? Isso contando católicos, protestantes, desde tradicionais até pentecostais, não chega a 3% de cristãos em toda a Índia, né? Então, o desafio era imenso e pensando assim, Deus, eu sou tão pequeno, me sinto tão despreparado, né, ilimitado para essa missão, né? Mas aí a minha oração foi, Senhor, me dá um Paulo, me dá uma pessoa que seja um Paulo, dentro desse 1 bilhão, uma pessoa que era Saulo, perseguidor da igreja, mas que agora é Paulo, um proclamador do Evangelho, das Boas Novas, né? E foi aí quando eu conheci o pastor Ananto, né? E vocês ouviram, né? E se não ouviu, por favor, assista os programas das 2 últimas semanas, né? Com essa característica, um homem que era um Saulo, perseguidor da igreja, e hoje é um Paulo, né? Um proclamador das Boas Novas, né? E ali realmente eu entendi, falei, então não sou eu que vou plantar essa igreja, mas vai ser um indiano, através dos indianos essa igreja vai surgir, né? 100% indiana, né?
a partir da Índia, né? É claro, a gente, como corpo, nós vamos facilitar, nós vamos dar todo o apoio, caminhar juntos, mas ela nasce a partir de um coração indiano, né? E isso para mim era um marco, deveria ser a marca da igreja na Índia, né? E essa igreja cresce, e aí também lá eu conheço o Ravi, a Nirmala, que são nepaleses, e aí a gente começa a nossa igreja também no Nepal, né? Que é uma outra cultura, é uma outra abordagem, né? E a gente treina e capacita esses dois, o Ananto, principalmente o Ravi, e hoje eles representam a nossa igreja lá. O Ananto na Índia, o Ravi está na Índia, mas, né, se preparando para ir para o Nepal e dar continuidade na plantação da igreja lá. Mas para mim também, fruto disso, né, depois de 20 anos, por isso a missão ela tem que ser vista a longo prazo, ver já a segunda geração de indianos. Então nós temos o Pankaj, nós temos o filho do pastor Ravi, o Sean, que também, né, nós estamos trabalhando para trazer ele para cá, para estudar no seminário. Então você vê já uma segunda geração de promessistas surgindo. Isso, né? Verdade. Então, as filhas do pastor Ananto. As filhas do pastor Ananto completamente 100% envolvidas no ministério, né? Então, isso para a gente, assim, a gente fica muito feliz, né? De ver que a missão continua, ainda que eu não esteja lá. E é Deus agora dando crescimento e expandindo essa igreja lá que cresce, que começa muito forte, com uma boa base, né? Com uma boa fundação, que vai aguentar todos os ventos, né? Que vai aguentar a pressão, né? E desde o começo eu falava ao pastor Ananto, pastor Ananto, perseguição e oposição é um privilégio, né? Sofrer por Cristo é um privilégio. E eles levam isso muito a sério, né? Então, é uma igreja que nasce forte, nasce com fundamentos e tem tudo para expandir por toda a Índia. Amém, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final do programa Sala Pastoral. Nós estaremos agora orando pela igreja na Índia mais uma vez. Eu peço que você ore conosco agora, nós estaremos orando. Vou pedir para o pastor Márcio coloque mais uma vez essa grande nação diante de Deus. Muita gente seja salva por meio da Igreja Adventista da Promessa, por meio das outras igrejas sérias que estão pregando o Evangelho, que estão batalhando, que estão no fronte. A Igreja da Promessa é uma dessas igrejas que batalham pela fé que foi entregue aos santos. E graças a Deus, graças aos irmãos que têm orado, têm contribuído, nós estamos com várias frentes de trabalho. Agora eu gostaria de contar com a tua oração, mais uma vez, pela Índia. Senhor, nós agradecemos por esse privilégio, Pai, de fazer parte da missão, Pai. Glórias a Deus. E eu te peço, continua abençoando o nosso povo, a nossa família ali na Índia, Senhor, que eles possam ser luz para aquela nação. E, Senhor, que eu te peço também, Senhor, que o Senhor levante, assim como o Senhor está levantando, uma segunda geração de indianos, como as filhas do pastor Ananto, o filho do pastor Ravi, o Pankaj e outros, Senhor, que têm entendido o chamado, o ide, Senhor, de ir e pregar, Senhor, a todos os povos, Pai, de fazer o Teu nome conhecido. Pai, assim eu oro para que, de alguma maneira, Pai, essa conversa nossa aqui inspire o coração de jovens, adultos, Senhor, anciãos, porque a missão não tem limite de idade, crianças, para que possam, Senhor, entender, Senhor, na Tua missão, na missão de Deus, qual é o nosso chamado, qual é o nosso papel nessa missão, Senhor. E que eles possam dizer, eis-me aqui,
Senhor, que cada um deles possa entender, Senhor, que eles têm um chamado, Senhor, e que o Senhor tem para cada um deles, Senhor, dado talento e conhecimento, para que eles possam ser usados, Senhor, ser instrumentos nas Tuas mãos, Pai. E isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Márcio. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final do Sala Pastoral. Na próxima sexta-feira, nós temos aqui uma conversa inspiradora com o pastor Márcio. Agora não será sobre a Índia, mas sobre um novo projeto que Deus colocou no coração do pastor Márcio e da Igreja Adventista da Promessa. Você vai ser edificado pela conversa da próxima sexta-feira. Até lá, um abraço, um ósculo santo. Deus lhes abençoe.